Seja bem-vindo ao Clube dos Contos. Aqui você encontra as melhores histórias da internet. Se você gosta de histórias de suspense, de terror e contos policiais, você está no lugar certo. Caso você escute este conto e goste, eu te convido a olhar o nosso perfil aqui no YouTube. E se você gostar das nossas histórias, considere se inscrever. E no vídeo de hoje você ficará com o conto A Construção Abandonada. Vamos então para a história. Olha, já se passaram anos, mas eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquela casa abandonada. Eu acho que todo mundo tem uma história dessa pra contar. Uma história estranha, daquelas que acontecem na infância ou adolescência. Bem, essa é a minha história. A gente morava numa vizinhança bem tranquila, dessas de cidade pequena, sabe? Bem perto da nossa rua havia uma casa em construção. Ela ficava ali no meio do nada, afastada de qualquer rua ou vizinhança. A obra, na verdade, parou logo depois que bateram a laje e ela ficou lá. Uma estrutura cinza inacabada, cercada de mato alto. Todo mundo na vizinhança falava que ela era assombrada. Uns diziam que um pedreiro morreu lá durante a construção, outros falavam de barulhos estranhos à noite. Eu nunca acreditei nessas histórias, mesmo sendo adolescente. Mas também nunca tive coragem de entrar. Eu e meu amigo Fernando íamos lá às vezes. Não para explorar, a gente nunca entrava na casa. A gente também tinha receio, sabe? A gente só ia lá, subia pela frente da casa onde tinha uma escada improvisada e ficava na laje olhando o matagal. A vista de lá era incrível. O mato balançava com o vento e dava para ver até o horizonte. Era meio assustador, mas bonito ao mesmo tempo. Uma coisa meio difícil de explicar. Bem, mas o relato que eu estou trazendo aconteceu em uma dessas visitas. A gente estava lá em cima, apenas eu e Fernando. Ele resolveu fazer xixi pro lado do quintal da casa. Foi aí que eu tive uma ideia idiota. Foi por pura brincadeira, eu só queria dar um empurrãozinho nele pra ver se ele sujava a mão de xixi enquanto ele estava fazendo. Era só uma zoação. O problema é que ele se desequilibrou e antes que eu pudesse segurá-lo, ele caiu da laje direto para o quintal. Na hora eu congelei. Era uma queda pequena, talvez uns 2 ou 3 metros, mas dava pra se machucar feio. Quando finalmente consegui me mexer, corri até a beirada e olhei para baixo. E aí foi que tudo estranho começou a acontecer. Fernando tinha desaparecido. Meu coração disparou. Eu chamei o nome dele, olhei em volta pelo mato, mas ele não respondia. Só havia silêncio. Eu pensei até que ele poderia ter rolado para dentro do mato. Só que era um lugar plano, não tinha como ele ter rolado o mato adentro. E no lugar onde ele caiu, o mato não era tão alto a ponto de escondê-lo. Eu teria visto ele dali de cima. E aí algo passou pela minha cabeça. Eu não sei por que eu pensei nisso na hora. Talvez seja por causa das histórias sobre aquela casa, de que ela era mal assombrada. Mas eu lembro muito bem da minha espinha ter sentido aquele calafrio, pensando que alguma coisa de dentro da casa poderia ter puxado o Fernando para dentro. Por um pequeno segundo eu fiquei pensando, claro que isso não aconteceu, mas algo dentro de mim me falava, sim, alguma coisa dentro da casa e essa coisa puxou o Fernando. Eu fiquei ali parado pensando nisso e quando finalmente consegui me mexer, fui lá pra frente da casa. Eu decidi descer pela escada improvisada para procurar ajuda. Enquanto eu descia, eu me lembro muito bem das minhas mãos tremendo, quase sem conseguir respirar. E aí foi quando a segunda coisa muito estranha aconteceu, e essa foi a que me deixou com mais medo ainda. Quando eu estava perto do chão, eu lembro de ter sentido alguma coisa me empurrando pelas costas. Eu quase caí, acabei pulando os últimos degraus com tudo no chão. Eu olhei para trás pensando que tinha sido o Fernando, mas quando eu olhei, não havia nada, havia apenas uma parede e uma janela com um buraco no meio. Não dava para ver nada dentro do buraco, mas o que quer que tivesse me empurrado tinha saído de lá de dentro. E o pior de tudo é que eu poderia jurar que tinha sido um braço me empurrando. Quando eu caí com tudo no chão e olhei para trás, eu lembro de ter visto esse braço voltando para dentro do buraco. Era meio braço, meio sombra, não dava para ter certeza, mas uma coisa eu sei, não era o braço de Fernando. E aí foi que eu comecei a tremer de verdade. Ali eu comecei a pensar que todas aquelas histórias eram reais. Talvez tivesse sido o pedreiro que morreu naquela obra. Será que ele continuava assustando as pessoas que chegavam perto? Ou talvez fosse coisa pior, não sei. O fato é que depois que eu olhei pra trás e vi aquela sombra voltando para dentro do buraco, eu saí correndo com tudo. Eu não queria ficar ali para ver o que era aquilo. Eu me lembro bem do mato cortando minhas pernas enquanto eu corria a toda velocidade para sair daquele lugar. Quando cheguei no limite do terreno da casa, algo pulou em cima de mim. Era algo pesado, como uma pessoa. Eu gritei com tudo, já esperando o pior. Eu tinha certeza que era o pedreiro voltando para me pegar.
Mas então eu ouvi um riso bem gozador, daqueles que riem da nossa cara quando estão caçoando da gente. Quando finalmente consegui reunir coragem e abrir os olhos, era Fernando, de pé, ao meu lado. Ele olhava pra mim e se contorcia de tanto rir. Eu me lembro bem dele olhar pra mim e falar: Rogério, você precisava ver a sua cara. Eu estava tão aliviado por ter sido ele e por ele estar bem que eu quase não consegui ficar bravo. Bem, eu disse quase. Quando a adrenalina passou, eu disse a ele que aquilo não tinha graça nenhuma. Eu tinha ficado com medo de verdade. E sem falar naquele empurrão que ele me deu na escada. Eu poderia ter me machucado muito feio. Mas foi aí que ele parou de rir e disse algo que gela os meus ossos até hoje. Que empurrão, Rogério? Eu não te empurrei, tá ficando maluco? Eu fiquei olhando pra ele. Eu sabia que ele estava tentando me pregar outra peça, mas ele parecia sério. Era como se realmente ele estivesse falando a verdade. E depois eu parei pra pensar, não havia como ele ter saído de dentro da casa e ter me esperado lá fora para poder pular em cima de mim. Algo que eu me lembro muito bem daquele dia foi a forma como eu olhei para aquela casa. Na janela onde eu tinha visto aquele braço, alguma coisa pareceu se mexer, ou pelo menos eu achei que tinha se mexido. Poderia ter sido um morcego ou coisa da minha imaginação, eu já estava morrendo de medo àquela altura. Bem, eu não tinha como ter certeza o que era que estava ali dentro. E até hoje eu não sei se aquilo foi só a minha imaginação, o nervosismo do momento, ou se foi algo mais. Eu só sei que depois daquele dia eu nunca mais voltei para aquele lugar. E agora, quando eu escuto que qualquer lugar é assombrado, eu faço de tudo para passar bem longe.